Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 7 de janeiro de 2025, é terça e todas as terças são regidas por Marte, que é o nosso deus da guerra, da luta. Desde ontem, Marte, ele tá retrógrado, né? E ontem ele retornou para o signo de Câncer. Ele estava em Leão, que traz muitas essas qualidades ali do fogo, da autoexpressão, de se colocar. E agora ele voltou para o signo de Câncer, né? Que é o caranguejo, que vai simbolizar muito mais essa volta, esse cuidado de si. Então, por isso que Marte ele não fica confortável no signo de Câncer. Porque Marte vai falar sobre luta, agressividade. E Câncer quer cuidar, quer nutrir. Então, às vezes, é uma dificuldade para Marte estar em Câncer, né? Porque tem essas características, essas qualidades contrárias. Então, a gente pode sentir essa dificuldade e, às vezes, o que ocasiona o Marte em Câncer? Às vezes, é uma agressividade mais passiva, sabe? Às vezes, essa questão, às vezes, até de manipulação emocional, porque são as emoções, né? As mágoas, os apegos. Então, pode trazer questões nesse sentido, né? Então, às vezes, pode trazer reações emocionais muito intensas, né? O que mais que a gente pode pensar desse Marte em Câncer? Então, como hoje é um dia de Marte, pode ser um bom momento também para a gente perceber como a gente tem lidado com a nossa agressividade, pelo que a gente tem lutado, né? Se a gente tem só se colocado nessa posição assim de autodefesa emocional, ou se a gente tem agido conforme o que a gente sente, o que nos nutre, né? Eu também trouxe essa reflexão ontem. Bom, falando sobre os aspectos do dia, então a Lua, que vai falar sobre as nossas emoções do dia, né, o nosso ritmo, o nosso humor, ela continua no signo de Áries, que é esse signo de fogo, né, então traz essa energia assim pro corpo, e vai fazer um aspecto com Mercúrio em Sagitário 17h49. Então, até esse horário, a gente tá aplicando esse aspecto. O que isso quer dizer? Até esse horário, a gente pode sentir forte esse encontro, né? Então, Mercúrio vai falar sobre mensagens, vai falar sobre aprendizados, traduções, comércio, né? Mercúrio é o deus a Hermes é o deus dos comerciantes, então pode facilitar essas negociações, tá? Só que Mercúrio, em Sagitário, às vezes ele tem um certo exagero, às vezes ele deixa passar algumas coisas pequenas, né, algumas minúcias, já que Sagitário está voltado assim para uma expansão, para coisas maiores, né, que envolve leis, espiritualidade, estudos, enfim. Então, às vezes pode ser que deixe passar alguma coisinha. Aliás, o Mercúrio está nas últimas horas de Sagitário, amanhã ele vai para Capricórnio, então ele já adquire mais essa firmeza da Terra, um certo realismo, né? Enquanto o Sagitário está mais ali entusiasmado, animado, né? Com esse fogo na hora da comunicação, né? Então, o Capricórnio traz mais essa materialidade. Mas então, até 17h49, até 5h49, facilita, tá? Comunicação, então é bom para estudar, bom para aprender, bom para tudo que envolve essas trocas, mensagens, né? Só ter esse cuidado, às vezes, se não tem um pouco de exagero, se às vezes não deixa passar algumas coisinhas, né? Porque Sagitário, às vezes, se anima muito e esquece de alguns detalhes. Aqui tá mirando no céu, né? A gente pensa no Sagitário, que é o centauro, que é metade homem, metade cavalo, ele é arqueiro, ele tá flechando, então ele tá mirando no alto ali, e às vezes não se esbarra aqui nas pessoas, às vezes meio que queima as pessoas em volta, né? Então pode trazer coisas nesse sentido. 18h16, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte, que é o regente do dia, né? E Marte, muitas vezes pra gente dar uma acalmada em Marte, ou às vezes até direcionar melhor Marte, é bom a gente ter práticas de exercício físico, às vezes é até legal ter alguma prática de arte marcial, né? Que nos ajuda muito a conduzir essa agressividade, a lidar com essa energia, né? Então, quando a Lua faz essa quadratura com Marte, que é um aspecto de tensão, já que a Lua está em Áries, que é um signo de fogo, e Marte está em Câncer, que é um signo de água, ambos são cardinais, né? Então, eles têm uma disputa ali entre as questões emocionais e as questões mais energéticas, né? Então, às vezes, a gente pode sentir essa
essa divisão em nós, sabe? Uma parte quer se nutrir, outra parte quer agir, uma parte quer ficar aqui de continha consigo mesma, outra quer ir pra vida, fazer coisas, realizar. Então a gente pode sentir essa quadratura assim, tá? Só que eles estão um no signo do outro, né? Áries rege Marte e Câncer rege a Lua. Então a gente fala que isso é uma recepção mútua. Então mesmo sendo um ambiente difícil para cada um dos dois, às vezes você consegue entender as raízes da sua agressividade, as raízes das suas emoções, de onde que vem a energia. Então às vezes pode ter uma facilidade, mas também pode ocasionar essas reações emocionais intensas, né, de autodefesa, né, e tudo mais. Pode trazer isso também, tá? O que mais que eu ia falar sobre Marte? Então, essas práticas de exercício às vezes aliviam, né? Você tem uma prática ali de conseguir, às vezes, de liberação emocional também, de conseguir colocar suas emoções para fora de uma forma que seja saudável, né, de uma forma segura para você mesma. Porque Marte em Câncer, às vezes, pode voltar muito essa energia para si, né? Que às vezes não consegue expressar e daí, às vezes, fica ali no corpo, né? Então, ter essas práticas de liberação facilitam bastante, né? Isso no trânsito inteiro do Marte em Câncer também. Bom, aí, 19h11, a Lua vai sair do signo de Áries, né? Esse signo de fogo cardinal, e vai ingressar no signo de Touro, que é um signo de terra, da modalidade fixa, que são os signos que se aprofundam. Então, só a gente pensar na Terra, né? Se volta para tudo que é prático, corporal, material. Touro, a gente fala que fica exaltado na Lua, porque a Lua vai falar sobre corpo. E Touro, né, tá muito voltado para essas questões do prazer, do conforto, dos sentidos, né? Pessoas que têm Lua em Touro, às vezes, têm esse conhecimento, essa consciência corporal muito forte, o que também traz uma sensibilidade artística, estética muito forte. E no céu de hoje, Touro é regido pela Vênus e a Vênus também está exaltada. Então é um momento muito legal para se conectar com o corpo, com o prazer, né? Se exaltar mesmo. Lembrando que exaltação também representa um exagero. Então às vezes é tipo, comer demais, descansar demais, também, né? Todos os aspectos têm o seu lado positivo e negativo, né? Mas se concentrar então nessa consciência do corpo, consciência física, escutar o seu corpo, né? Perceber ali o que te traz prazer, o que te harmoniza, tá? Então, um bom momento para isso. Deixa eu ver o que mais. Aí, 21 e 22, né? 9 e 22 da noite, a Lua vai fazer uma quadratura com Plutão, que tá em Aquário, que é o deus do submundo, e muitas vezes nos leva para olhar para esses locais onde a gente não vê, para emoções que a gente não vê, né, para coisas que estão ocultas. Então a gente pode lidar às vezes com pensamentos ali que nos drenam energia, né, com às vezes essa sensação de julgamento que a gente tem do coletivo, né, que Aquário pode falar muito desse coletivo. Plutão pode falar sobre medos, né? Plutão em Aquário pode até falar sobre medo de tecnologia, por exemplo, né, já que Aquário vai falar sobre essas inovações tecnológicas. Enfim, então essa quadratura às vezes é um momento de expurgar, de liberar essas coisas, esses pensamentos que estão nos oprimindo, essas coisas que nos bloqueiam, principalmente nesse aspecto mental, já que Aquário é um signo de ar, que representa a mente, representa as ideias, os nossos ideais. Né? Às vezes até se libertar de algum pensamento que você tem sobre você mesma, né? Ou às vezes algum ideal que você tinha e já não faz mais sentido, né? Então, facilitar, às vezes, ter um momento ali de olhar para os seus medos, né? Para facilitar esse processo de regeneração, de cura. A Lua, ela fala sobre os nossos hábitos, sobre os nossos comportamentos. Então, às vezes, é deixar morrer algum comportamento, é deixar morrer algo que está nos intoxicando, sabe? Lembrando que a gente está na lunação capricorniana, que é esse ciclo que a Lua encontra o Sol, né, de uma Lua nova até a próxima Lua nova, que tem a duração de aproximadamente um mês. Então vai fazer quase uma semana que a gente está nessa lunação. Então a gente pode estar pensando muito a longo prazo, né? Pensando ali, o que eu quero fazer daqui 6 meses, como que eu quero estar. Então pode ser legal também pensar nessas experiências do que a gente quer construir a longo prazo, né? Olhar ali onde você tem o signo de Capricórnio no seu mapa e pensando o que você quer estruturar nessa área da sua vida, né? E olhando ali onde você tem o signo de Touro também, para perceber o que pode crescer na sua vida dentro desses temas, tá? Então, acho que é isso pro dia de hoje, gente. Esses são os aspectos.
Então, num dia regido por Marte, é um bom momento para a gente refletir sobre as nossas lutas, sobre a nossa força, a nossa coragem, olhar para os nossos medos também, né? Principalmente porque Marte está em Câncer, então às vezes vem insegurança, vem questões do passado, vem mágoas, vem dores, né? Então, ter práticas, ter armas, né? Ter estratégias para lidar com isso é importante. Se você não tem, busque, né? Então é isso para o dia de hoje. Boa terça.